Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Pedimos que você fique de pé, para que a gente com alegria possa declarar que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. A gente pode caminhar seguro nesse amigo que é fiel, que cuida da gente. Amém? Pai querido amado, nós queremos agradecer ao Senhor, porque Jesus é o nosso bom pastor. Obrigada, Senhor, por ter nos dado a paz que excede todo entendimento, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigada porque o Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor mudou a nossa vida, a nossa história. Obrigada porque o Senhor mudou a nossa forma de viver, de andar, de pensar. Obrigada, Senhor, porque hoje nós podemos chamar o Senhor de Pai, Pai amado, Pai querido. Pedimos ao Senhor que receba, Pai, o louvor, a adoração que aqui será entoada essa noite, Pai. Que de fato haja comunhão, que de fato haja unidade, que a tua igreja tenha a mesma maneira de pensar, de viver, de agir. Que em tudo, Senhor, a tua igreja glorifique o teu nome. Fica conosco, Pai, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar, dizer, Senhor, eu sei que foi pago um alto preço. Hoje nós somos irmãos porque Jesus pagou o preço. Ele nos deu uma nova família. Vamos declarar isso. Tenha a liberdade de falar com o seu irmão. Agradecer a Deus pela vida dele nesse momento. Eu sei que
melhorar para Deus no nosso coração. Agora a gente vai pedir no coração. A gente vai pedir para que Ele ore para Deus no nosso coração. Que nos dê um coração igual dele, um coração disposto a obedecer. A obediência é a máxima do Evangelho de Cristo. Amém? Temos nesse momento das boas-vindas aos nossos visitantes. Temos 3 moças bonitas ali atrás. Sejam muito bem-vindas, elas já estiveram aqui, não foi? No nosso 4º encontro de mulheres. E hoje a gente tem uma honra, né? Tem a honra de poder louvar o Senhor junto com as queridas. Né? Como é que a igreja diz, as amadas? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente. E se quiser, fique
Graça e paz a todos, boa noite mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Aqui é o melhor lugar que nós podemos estar. Passamos a esse comunicado na nossa congregação, dizer que terça-feira teremos culto no lar às 19h15, ou seja, às 7h15. Será na casa de? Seu João? Na casa do sogro da nossa irmã Luciana. Vamos todos estar lá, aqueles que quiserem vir, que quiserem ir, que é lá na nova, é em Ferradas. Então, os irmãos que quiserem vir, dá um sinal que nós providenciaremos as caronas. No grupo, vamos botar o local de encontro aqui para poder. Tá todo mundo convidado, porque a gente na verdade vai ser um culto, né? Festivo, vai ser um culto do aniversário dele, que a gente vai comemorar o culto, graças ao Senhor. Glória a Deus. Então, é mais um motivo para nós irmos. Quando uma pessoa que está com o coração feliz, porque está comemorando mais uma etapa de vida, pelo que ele passou durante esse ano, e quer que a igreja esteja presente, nós temos que estar presente. Então, terça-feira, 19h15, aguardamos todos vocês, aqueles que puderem ir. Nós iremos comunicar durante a semana e falaremos tudo certinho no ponto que a gente vai se encontrar aqui. Provavelmente vai ser no post, como sempre nós fazemos, mas durante a semana nós iremos comunicar a todos vocês. Amanhã, né, que é terça, Então amanhã todos vamos saber. Então, se você quiser ir, só avisa no grupo, dá um sinalzinho lá, que tenha certeza que você vai estar lá comemorando junto com o seu João mais um ano de vida. Lá na casa dele vamos fazer uma festa como Deus nos manda fazer. Quarta-feira continuaremos a nossa jornada bíblica. Egito, deserto, Canaã. Nós estamos na nossa jornada bíblica e nessa quarta-feira esperamos todos vocês às 19 horas aqui para aprender ainda mais nesse estudo. Quinta-feira, isso aqui já é para coristas, aqueles que são coristas. Quinta-feira nós voltaremos ao ensaio, desta vez oficialmente falando, vamos voltar para o ensaio. Não é um convite e sim uma convocação para que todos estejam aqui, porque nós iremos começar a ensaiar as músicas da cantata de Natal. E aqueles irmãos que não participam do nosso coral, quiserem participar, esse é o momento de estar entrando no coral para que no Natal a gente possa estar apresentando. No sábado, Só explicando que a gente pediu para lembrar que essa semana é na quinta, mas na próxima volta para as terças-feiras. pronto, só exclusivamente essa semana, que vai ser na quinta-feira, e depois voltaremos na terça-feira normal, como a gente já vem sabendo. E sábado, como todo mundo já está sabendo, teremos a nossa carreta missionária lá na nossa sede. A nossa carreta missionária vai estar lá dia 4, 5 e 6 de outubro, com vários tipos de atendimento: odontológico, clínico, médicos de alguma especialidade. Eu creio que essa semana a nossa sede vai estar disponibilizando os serviços que vão estar lá. E amanhã já vai estar disponibilizando todos os serviços que vai estar lá na nossa página no Instagram da congregação. Também nós vamos replicar o que vai estar acontecendo lá. E lembrando que não é só para o bairro de Conceição, e sim para toda Itabuna. E também vai ter aqui uma van no sábado, porque além dessa carreira missionária, vai ter alguns grupos fazendo evangelismo. E o Ministério Saúde, junto com a nossa congregação, vai estar lá no sábado, a partir das 2 horas, fazendo esse evangelismo até às 5 horas da tarde. Então, o mesmo evangelismo que nós praticamos aqui, nós vamos cruzar a cidade, chegar no estacionamento da nossa igreja mãe, e lá nós iremos fazer esse evangelismo. Aqueles irmãos que desejarem estar lá, é simples. De 13h30 partiremos daqui
a van vai pegar a gente, vai levar para lá e depois vai trazer de volta. Então, aqueles irmãos que se sentirem à vontade de estar aqui às 13h30, 1h30 da tarde, no sábado, nós estaremos saindo daqui. A mesma coisa, comunique se querem ir, nós iremos montar a lista e nós partiríamos para lá para fazer esse evangelismo. E também aqueles irmãos que quiserem também participar de alguma consulta, de alguma dinâmica que está acontecendo lá, os irmãos também podem aproveitar a van e ir junto. Querem um dentista, então pronto, vai, entra na van e volta. Lembrando que nossa volta será às 5 horas. É bom que você vai ter essa consulta e depois vai falar de Deus para aqueles que precisam. E também peço aos irmãos muita oração para os profissionais que estão lá, para vidas que vão ouvir a palavra de Deus, para as pessoas que estão na frente da carreira missionária. Muita gente, é um momento muito grande, uma carreira que precisa de muitas mãos de obras. Então, os irmãos também, se quiserem participar, ajudar, é muito bem-vindo, que nós estamos aqui para ajudar. Então, no sábado, nós teremos a nossa carreira missionária, vai ser sábado, domingo e segunda, 4, 5 e 6 de outubro. Mais informações nós daremos durante a semana no nosso grupo e também através do nosso Instagram. O nosso tema, assim como vai ser projetado, nós estamos orando que Deus é bom o todo tempo, e todo tempo Deus é bom. Que nós possamos sempre estar orando às 10 e às 8 horas da noite, que todos fiquem à vontade para estar orando. Que nós já sabemos que Deus é bom todo tempo, e todo tempo Deus é bom. Mas chega um momento que nós temos que agradecer em oração, em ação de graça ao nosso Senhor. E o nosso versículo está em Salmos 135, no verso 1 ao 3, assim como vai ser projetado. Vamos ler tudo junto? Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistes na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Então, assim como nós oramos pelo tema, sempre às 10 e às 8 horas da noite, também praticar o Salmo 135 do 1 ao 3, que eu tenho certeza que vai aquecer ainda mais o nosso coração. E nesse primeiro momento de oração, convidar a nossa irmã Marcinha para orar para o seguinte tema: oração de reconhecimento e gratidão ao Pai por sua infinita bondade para conosco, seu povo. Oremos. Pai de infinita bondade, soberano, queremos glorificar e enaltecer o seu nome, Deus. Queremos dizer que isso é digno de todo louvor, de toda adoração, meu Senhor. Ao Senhor é dado toda a honra, meu Pai, toda a sabedoria, toda a riqueza, Senhor. Nós queremos diante de um Deus que tudo sabe, que tudo pode. Queremos engrandecê-lo porque nós queremos purificação, queremos que o Senhor nos santifique. Queremos chegar ao Senhor segurando nas mãos do Todo-Poderoso, segurando nas mãos do seu Filho. Queremos que seu Filho nos guie, meu Senhor, nos oriente, nos proteja, nos guarde, Senhor. Porque queremos fazer isso com os nossos, com os que o Senhor nos deu para nos prostrarmos, para suplicar, para invocar o seu nome. Queremos pedir, meu Deus, no dia de hoje e sempre, Pai, pelas pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas e que ainda não te conhecem, Senhor. Queremos, em nome de Jesus, Pai, ser luz e sal, Senhor. Nos limpa, tira de nós o que não te agrada, Pai. Arranca, meu Senhor, aquilo que nos afasta de Ti. Para que a gente possa iluminar, meu Senhor. Para que a gente, onde chegue, meu Pai, aonde seja trevas, a gente ilumine, Pai. A gente mostre quem o Senhor é, com as nossas atitudes, com o nosso silêncio. Que a gente, sem mesmo abrir a boca, né, a gente possa mostrar para as pessoas quem é o Senhor. Que as pessoas, ao ver-nos, Pai, as pessoas queiram conhecê-lo, meu Senhor. Se sintam à vontade, meu Deus, de chegar perto do Senhor. Então nos dá essa sabedoria, Senhor. Nos ajuda, Deus, a falar com mansidão, meu Senhor.
tenha misericórdia, Deus, de quem realmente somos, daquilo que realmente está dentro de nós. Vai purificando, vai limpando, Senhor. Vai colocando o seu tribilho, aquilo que o Senhor tem nas mãos, que o Senhor pode, o Senhor é o único que pode tirar de dentro de nós toda aquela dureza de coração, meu Pai. Cada um de nós tem essa dureza, Senhor. Então, no nome de Jesus, tenha misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a ter um trato, Pai, que agrade o irmão, Senhor. Não pelo irmão, mas por quem o Senhor é, meu Senhor. Que o Senhor nos ensina isso em Sua palavra. Então, que possamos, meu Deus, junto contigo, Senhor, que possamos não sozinhos, não com o nosso entendimento próprio, Pai, mas com o Seu entendimento. Que o Senhor nos dê essa sabedoria de onde chegarmos, Pai. Que nós possamos ser a luz. Apenas isso, Deus. Queremos ser a luz para crianças, ser a luz para adultos, para idosos, meu Pai. Queremos alcançar essas almas, Senhor, e com a Sua perfeita harmonia, com o seu perfeito equilíbrio. É por isso que estamos aqui. Queremos equilíbrio, Senhor. Queremos falar com aquilo que vem somente de Ti. Amém. Em nome de Jesus é que falamos e que oramos, porque sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Senhor se agrada das palavras que vêm do Senhor. E queremos falar com ela, porque são vivas, são eficazes. A Sua palavra é viva e eficaz. Grande é o Seu poder na Sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a chegarmos a ela várias vezes no dia, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus através de nossos dízimos e oferta. Convidar a irmã Luciana para nos auxiliar nesse momento. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Salmo 135, os versos 5 e 6. Vamos juntos? Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor lhes fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, mesmo assentado, a igreja fique livre, viu? Para adorar o Senhor. Declarar o quanto é bom receber a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Como a gente, né? Pobre, pecador, passou por amor a mim e a você. E o Senhor pagou um alto preço. Sobre graça recebi, e da plenitude
Obrigado por esse amor, Pai, de graça. Obrigado por esse sacrifício que o Senhor fez, Pai. Ainda que a gente faça o impossível, Senhor, para nós, nunca vai ser suficiente para agradecer tudo que o Senhor faz por nós. Louvado seja o Senhor pela tua bondade. Obrigada por esse culto, Senhor, cheio da tua presença, da tua paz. Eu coloco, Senhor, esses dízimos e ofertas na voltada, Senhor. Peço ao Senhor que abençoe, que multiplique, que receba, Pai, porque foi tudo de coração. Que o Senhor abençoe cada dizimista, cada ofertante, meu Senhor. E abençoe também aqueles que não puderam. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa vida, Pai, em todas as áreas. Nós precisamos do Senhor o tempo todo. Pai, eu quero aproveitar esse culto aqui. Eu quero aproveitar porque aqui tem muita presença. O Senhor está aqui. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito está aqui. A Trindade maravilhosa. Pai, eu quero colocar a Luísa na tua presença, Senhor, nesse momento. Eu quero pedir que o Senhor, Pai, resgate Luísa nessa vida que ela está vivendo, Senhor. Te clamo em nome de Jesus. Tenha misericórdia daquela menina, Pai. Tenha misericórdia dela, Senhor. Traz ela, Pai, para tua casa. Que o Senhor arranque toda a tristeza do coração dela e preencha do teu amor, Senhor. Se revela para aquela menina, Jesus. Eu te clamo em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Oh, Pai, te pedimos, te clamamos, assim como eu clamo pelas minhas filhas, assim como eu clamo por toda jovem que está aqui. Eu quero ver aquela menina te servindo em nome de Jesus, Senhor. Obrigada por tudo. Seja nosso uso, Senhor, esteja conosco o tempo inteiro. Nos abençoe, nos oriente, Senhor, nos ensine para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor. E antes de louvar o Senhor, nós vamos de pé declarar a palavra dele, que está lá em Salmo 136. Luísa é sobrinha de Luciana, já veio aqui na congregação, já participou da reunião das mensageiras do rei, e ela tem precisado, né, do auxílio do Senhor. A gente lembra de orar com essa menina, tá bom? Crendo que Deus pode fazer todas as coisas. Vamos levar o Senhor juntos no começo. Dê graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Dê graças ao Senhor, Deus. Seu amor leal dura para sempre. Dê graças ao Senhor dos senhores. O seu amor leal dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor leal dura para sempre. Ao que com entendimento fez os céus, o seu amor leal dura para
saúde. Senhor, me dá um coração segundo o teu coração. Dai-me um coração segundo o teu coração. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Dá-me um coração segundo o teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Muda e restaura com seu bálsamo de amor. Muda e restaura com seu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Eu vou do seguro. Muda e restaura com seu bálsamo de amor. Muda e restaura com seu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, sendo da tua vontade. Eu vou do seguro. Muda e restaura com seu bálsamo de amor. Muda e restaura com seu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Meu porto seguro. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Vamos nesse momento agradecer ao Senhor pela vida dos aniversariantes. Se tiver um aniversariante durante a semana, você pode vir aqui. Ou algum familiar seu que fez aniversário, você também pode vir para orar pela vida dele. Convidar os irmãos que têm motivo de gratidão, um motivo de gratidão especial, de algo que você quer agradecer ao Senhor, você também pode vir aqui na frente. E as crianças também, para a gente orar pela vida delas, para que elas possam ter um momento delas também lá em cima. E vamos orar também pelas mensageiras do Rei. Rapidinho. Pedir ao nosso irmão Eric, que eu agradecendo a Deus pela vida dessas crianças da mensageira, pela vida dos irmãos que estão aqui na frente, né? Honrando ao Senhor, pela bondade dele e pela palavra da noite.
Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor por nós, Senhor. Deus não vai sem merecer nada, Pai, mas o Senhor é bom. E sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado pelo Senhor ser nosso Pai, pelo Senhor ser nosso Deus. Estamos aqui, Senhor, com o coração. Estamos aqui, Senhor, com o coração grato, Pai, para te agradecer, Senhor, por esse dia, te agradecer por esse domingo, Senhor, te agradecer por todas as suas bênços, Pai, que o Senhor nos deu, Senhor, até aqui, por todo o livramento, Pai, tudo aquilo, Senhor, que mesmo sem a gente ver, Pai, mas sabemos que o mundo espiritual é real e o Senhor nos protege de todo o mal, Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, em especial pelas pessoas que estão aqui em pé, gratos por uma bênção específica que pediram, Pai, o Senhor, por sua bondade, Senhor, o Senhor Deus, Senhor. Então, gratos estamos, Senhor, por Ti, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Também te peço para essas crianças que estão aqui, Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando, Pai, que o Senhor possa estar dando ferramentas, Pai, para essas pessoas que estão lá em cima, Senhor, que vão dar aulas para ela, Pai. Que o Senhor possa lhe ajudar, Senhor, de alguma forma, que eles aprendam cada vez mais de Ti, Senhor. E que eles possam, Pai, estar levando o Teu Evangelho, Pai, para a casa deles, falando para os teus pais, para os teus parentes, Pai, e que isso se multiplique, Pai, em toda a sua vizinhança, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai, nos dá um culto conforme a Tua vontade, Senhor. Fala nos nossos corações, Pai, através da pessoa que vai dirigir o culto aqui essa noite, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, estar nos dando, Senhor, um pouco do teu maná, Pai, que cai do céu, Senhor, para nós. Continua conosco, nos dá uma noite tranquila, uma semana abençoada na Tua presença. Eu te peço e agradeço por tanto maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Só Jesus, né? Fazer essas coisas com a gente. Eu estava pensando essa semana sobre o que falar, né? Como a Adelma comentou, traz aí a palavra. Falei, Senhor, eu vou compartilhar algo que o Senhor tem falado comigo, né? A palavra meu tem que falar com a gente, fazer sentido nas nossas vidas, para a gente poder compartilhar na igreja do Senhor. E eu quero te convidar nesse momento para abrir a palavra do Senhor que está lá em Mateus 4, a partir do verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama corria por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiram. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, se aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: a gente vai até aqui, vamos orar. Pai querido e amado, nós queremos, Senhor, te agradecer pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra. Te agradecemos pela vida de Jesus em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que abra nossa mente, nosso entendimento, que a Tua palavra, Senhor, que tem poder para salvar, para transformar as vidas, fale conosco aqui essa noite. Nós queremos, Senhor, que o Senhor Deus que fala, que age,
que fala através das pessoas, através da Tua palavra. E nós estamos aqui para isso, Senhor, para saber o que o Senhor tem essa noite para as nossas vidas. Nos dá, Senhor, sabedoria. Mais uma vez eu te peço entendimento. Ilumina a nossa mente, o nosso coração. Tira da gente, Senhor, toda a distração. Que esse momento a nossa mente, o nosso coração de fato estejam cativos ao Senhor. Amém? Amém? Eu dei um tema à nossa reflexão que diz assim: a vida e o ensino de Jesus transforma. A vida e o ensino de Jesus transforma. E essa semana o Senhor falou algo comigo. Quem não ensina, apedreja. Se você não ensinar, no final você vai apedrejar. E eu quero voltar um pouquinho, antes da gente fazer uma reflexão sobre esses versículos que a gente leu, para a gente entender onde é que Jesus está aqui na história, o que foi que já aconteceu até Jesus chegar aqui nesse momento. Quais foram as profecias que o Senhor lá no Velho Testamento já tinha anunciado para o seu povo, que ele já tinha cumprido. Apesar da gente estar no versículo 4, você vai ver que o Senhor já vem respondendo, na verdade cumprindo as profecias que ele já tinha feito lá no Velho Testamento. Eu quero agradecer a Deus porque a gente tem vivido aqui, às quartas-feiras, um momento muito precioso diante do Senhor. Ele tem nos despertado para a importância de amar e querer saber sobre a história dele, da vida dele, do início ao fim, toda a Bíblia. A gente já não é mais aquele povo que o Antigo Testamento está para trás, não vale mais, agora é só o Novo Testamento. Não, a gente entendeu que é uma história só. É o mesmo Deus agindo na história. Crendo que é o Deus que profetiza, que avisa, que anuncia, que ele vai fazer e faz. A gente acabou de ler, Deus é fiel eternamente. Aí como é que o livro de Mateus, a gente está no Evangelho de Mateus, como é que Mateus começa o livro? Ele começa falando da genealogia. Aí ele começa dizendo, Jesus, filho de Davi. A primeira profecia que ele já começa declarando que é o que está acontecendo. Deus prometeu a Davi, lá em 2 Samuel, que o reino de Davi seria um reino eterno. Que alguém ia se assentar nesse trono e que não iria mais sair. Davi não estava vivo para ver essa profecia, mas ainda assim o Senhor cumpriu, porque ele disse que iria fazer. Deus já estava ali anunciando que o filho dele viria e queria sair da linhagem de Davi. E assim ele fez. Maria e José são da linhagem de Davi. E Jesus é filho de Maria e filho de José por adoção. Então ele já começa cumprindo aí a profecia dele. Eu vou enviar o rei que vai sentar eternamente no trono da Davi. Vai ser a partir do seu reinado. E assim Deus fez, ele cumpriu. Aí a Bíblia continua. Mateus continua narrando a história. Ele chega no nascimento de Jesus. Deus vai lá e cumpre mais uma profecia. Deus disse a Miqueias, está lá em Miqueias 5, versos 2, 3, 4 e 5, que iria mandar o Salvador e que ele ia nascer em Belém de Efrata. Assim ele fez. 700 anos antes de Jesus nascer, ele profetizou, falou através de Miqueias, através de Isaías, que iria mandar o filho dele, que ele iria nascer em Belém de Efrata. E onde foi que Jesus nasceu? Belém de Judá, está lá Jesus. Então a história continua e algo me chamou muita atenção nesse nascimento de Jesus. A Bíblia diz que três homens não, alguns magos, entenderam que foi o tempo do nascimento de Jesus, porque eles perceberam algo na natureza diferente. Tem uma estrela brilhando diferente. É o tempo do Salvador. O Salvador dos judeus chegou. Vamos agora a Belém, porque a profecia disse, a profecia de 700 anos atrás, que Jesus iria nascer em Belém. Então nós vamos para Belém. E assim eles fizeram. Quando chegaram em Belém, começaram a pesquisar. Onde está o menino? Onde está o rei dos judeus? Herodes fica sabendo. Herodes é o rei da época. E o que Herodes faz? Tenta enganar esses homens. Vai lá, descobre onde está esse rei que você vai adorar e me avisa, porque eu também quero adorar. Depois, com o tempo, você lê novamente a história, porque a gente lê e tem detalhes que a gente acaba esquecendo. Mas é tão precioso. Se eu identificar, se eu pegar todos os detalhes, vai dar amanhã, eu não terminei. Mas isso me chamou muita atenção, eu quero compartilhar com a igreja do Senhor.
E esses magos continuam a caminhada e descobrem onde a estrela parou onde o menino estava. E a Bíblia diz que eles entram na casa onde está Maria, Jesus e José e adoram ao menino. Entregam ali ouro, incenso e mirra. Quando eu li isso, eu disse: Senhor, esses homens não viram Jesus pregando, esses homens não viram Jesus curando, eles não viram a caminhada, o ministério, nada a respeito de Jesus. E esses homens adoraram Jesus ali naquele lugar pelo que Jesus é. Eles não tinham nada para agradecer a Jesus. Pelo marido, pelos filhos, pela casa, por tantas coisas que para a gente é tão importante. Esses homens, a gente pode aprender essa noite com esses homens. Adore ao Senhor pelo que Ele é. Porque quando faltar o marido, faltar os filhos, faltar aquilo que você tem como valor na sua vida, você ainda tem motivos para adorar a Jesus. Porque nós precisamos adorar o nosso Deus pelaquilo que Ele é. E eu disse ao Senhor, eu sei, né, tem estudos falando, explicando sobre esses presentes. Falei: Senhor, o que a gente pode te entregar? Esses homens entregaram ali ao Senhor ouro, mirra e incenso. E Ele me disse: me entrega o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Deposite tudo diante de mim. Me adore com tudo que você é. Amém? Aí a história continua. A irmã não sabe usar tablet, tem que ser escrevendo, porque esse negócio de digitar, assim, até para entrar na mente tem que ser digitado. Aí o que acontece? Um grande massacre, um levante do inimigo. Depois que Jesus é adorado, Herodes, que é a representação de Satanás aqui nesse lugar, manda matar todos os meninos menores de 2 anos. E eu fiquei pensando: Senhor, que coisa terrível. Aqueles homens procuraram saber onde Jesus estava para adorar o rei. E o inimigo tentou frustrar os planos do Senhor. E com a gente não é diferente não, meus irmãos. A adoração não está ligada à ausência de problema. O fato de você estar adorando a Deus não quer dizer que nada vai acontecer. Olha o que aconteceu. Aqueles homens foram genuinamente adorar o rei dos judeus. E Satanás cria um meio, os Herodes, para mandar matar todas as crianças de Asaf para baixo. Imagine o choro dessa cidade, que até isso também foi profetizado. Ele diz: é Raquel, não é? É Raquel ou é Tamar? Que Raquel, né? Até isso é profetizado. Então o Senhor sabe de tudo que vai acontecer. Inclusive Ele me disse mais: eu sou o dono do tempo. Hoje vocês se queixam muito porque não tem tempo para nada. Quem está governando o tempo de vocês? Eu profetizei com 700 anos aconteceu. Eu profetizei para Miqueias, profetizei para Isaías, eu avisei a Davi, e no tempo certo aconteceu, porque eu sou dono do tempo. É tempo de remir o tempo. Nós estamos no tempo de remir o tempo, de perceber os sinais, porque o Senhor profetizou, disse que iria acontecer, e aconteceu. E hoje nós somos um povo que pode se alegrar com isso. O Senhor prometeu e a gente vive o tempo da promessa. Davi não viu, Miqueias não viu, Isaías não viu. Esses magos provavelmente não viram Jesus crescer, não acompanharam o ministério de Jesus, mas creram e por causa disso foram salvos. Amém? E aí a história caminha. Vamos lá ver onde é que Jesus está aqui. Aí a gente chega, tem a matança dos inocentes e a história continua. Agora, Mateus quer nos chamar a atenção pelaquilo que ele viu sobre a pregação de João Batista, do primo de Jesus. Está nessa fase. João Batista está aqui agora preparando o caminho para Jesus, chamando o povo a arrependimento, dizendo: olha, se arrependam, mudem a forma de vocês viverem. Eu estou aqui pregando o batismo, é batismo de arrependimento, mas vai vir aquele que vai batizar vocês com fogo e com Espírito. Então ele está preparando o caminho e Jesus chega para ser batizado. E ele diz a Jesus: Senhor, não dá. Eu batizar o Senhor? Eu sei o que significa esse batismo. No Senhor não tem pecado. Como é que eu vou agora, no simbolismo de mergulhar o Senhor nessa água? O Senhor não tem pecado. E o Senhor disse: é para a justiça, é para se cumprir. Eu vim cumprir a lei e eu vou fazer tudo. Provar que é possível, porque eu sou Deus, eu sou perfeito. E assim João Batista se submeteu a Jesus
e batizou Jesus. E quando eu vi isso, eu fiquei pensando na morte de Jesus na cruz. Falei, Senhor, o nosso sentimento tem que ser o mesmo. Senhor, desce daí, aí não é seu lugar. Eu tinha que estar aí. Mas ele responde da mesma forma. Quem vai subir sou eu, porque o sangue que precisa ser vertido aí tem que ser sangue santo. De alguém que não pecou, que não errou, que não se submeteu a essa vida de pecado. Alguém que não conheceu o pecado. Aí a Bíblia continua a história. Chega na tentação de Jesus. A Bíblia diz agora que Jesus é levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ele mais uma vez provou que é o Filho de Deus. Porque inclusive o Evangelho de Mateus tem esse objetivo. Provar para os judeus que de fato Jesus é o Filho de Deus. É o Salvador. Por isso que Jesus Cristo quer dizer o Deus Salvador. E aqui agora Jesus chega no lugar da tentação, enviado pelo Espírito de Deus. E ele é testado no momento da sua fraqueza. O Senhor me disse outra coisa. Não use a sua fraqueza como justificativa para pecar. Ele esperou Jesus sentir fome. Depois que Jesus passou os 40 dias sem beber e sem comer, o inimigo se aproximou. Sabendo que Jesus é Deus, ele queria frustrar os planos. Mas ele começa perguntando, querendo confundir Jesus, por causa da humanidade que ele sabia que tinha em Jesus. Se o Senhor é filho, come. Se joga no despenhadeiro. Está vendo todo esse mundo, eu posso te dar tudo isso. E ele tem esse momento com Jesus na hora da fraqueza. E Jesus faz o quê? Usa a palavra. Ele diz, não, eu estou firmado. Estou firmado na palavra. Só tem um Deus que deve ser adorado. Não vou me prostrar. Aí a Bíblia diz que quando Jesus toma essa decisão, ele é servido pelos anjos. Isso, Senhor, obrigada. Porque a gente pode ter essa certeza de que quando a gente não cede, o Senhor nos serve. A gente precisa estar firme no Senhor. Não use a sua circunstância como justificativa para pecar. Ô Senhor, tem tanto tempo que eu não tenho um namorado. Não aguentei quando eu vi aquele rapaz. Minha família está passando um aperto. Aquele dinheiro não estava tão fácil. A minha intenção era devolver. Ninguém pega sem motivo não, irmãos. A gente pega com motivo. Todo mundo tem algo para explicar. Mas a gente ainda assim precisou de Jesus para nos justificar. Não tem explicação. Então ele é nosso mestre, é o nosso padrão perfeito. Aí agora, a gente vai chegar em uma outra parte, antes da gente ir para o versículo que nós já lemos. Jesus, quando fica sabendo, né? Já que João Batista tinha sido preso, ele está em Nazaré, ele agora volta para a Galileia. Quando ele chega na Galileia, na minha Bíblia diz, lá no 4,15, terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E ainda tem uma exclamação. Falei, peraí. Mateus está querendo enfatizar que Jesus, e de fato é o rei dos judeus. É o escolhido de Deus, é o enviado de Deus. E Jesus está na Galileia dos gentios. O que é que tem nessa Galileia? Eu fui fazer uma pesquisa para descobrir. Eu não sou nervando, mas fui lá, vou pesquisar mais ou menos. Olhei na Bíblia mesmo, toda a Bíblia tem um mapa, viu, irmãos? No fim você vê assim, o nome da cidade, tem umas coisas. Aí deu uma pesquisada na internet. A Galileia ficava num lugar estratégico. Para você entrar em Jerusalém, você precisava passar pela Galileia. E a Galileia tinha o mar da Galileia. Lembra quando Jesus vai lá chamar os discípulos? Então Jesus está num lugar estratégico. Ali passavam os peregrinos, os gentios. Aí a pergunta para essa noite: você está no lugar certo e na hora certa como Jesus? Irmãos, a gente tem que ter estratégia dada do céu, pedir a Deus. Senhor, eu fico aonde? Onde é que eu me posiciono? Porque assim Jesus fez. Voltou para Nazaré, não foi para dentro de Jerusalém, não. Ele disse, na Galileia dos gentios. Sabe por quê? Eu não sou só o rei dos judeus, eu vou abrir para todo mundo. Eu sou rei, é para a humanidade, é para todo aquele que crê, não é só para os judeus. E assim ele fez, ficou num lugar estratégico, porque sabia que ali ia passar todo tipo de gente, todo tipo de raça, nação e problema. Aí a Bíblia diz que aí agora começa o ministério de Jesus. Ele começa a caminhar e dizer, está lá em 4,17, Mateus 4,17.
Daí em diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quem falou isso? João Batista. Ele agora está o quê? Reforçando. Ó, é verdade. Isso que João Batista profetizou está em Isaías, não está? Também é profetizado. Esse versículo não é próprio do Novo Testamento. Também já é o cumprimento de uma profecia, que viria alguém que iria preparar o caminho para Jesus passar. E Jesus agora está o quê? Reforçando. O reino está próximo, mais próximo ainda. João Batista estava anunciando Jesus que as pessoas ainda não conheciam. E agora o próprio Jesus estava reforçando e dizendo: olha, eu cheguei. Eu vim instituir o reino de justiça, o governo de Deus. Eu sou a justiça. Eu cheguei, eu estou próximo. Aí depois disso, então, Jesus até aí já deu uma caminhada. E a Bíblia não fala da presença dos discípulos. Quando a gente chega no versículo 18, diz assim: caminhando junto a mar da Galileia, viu 2 irmãos. Aí ele chama Pedro, chama André, depois ele chama lançados do mar, pescadores, e depois ele... Cadê Tiago? Está mais embaixo. Chama Tiago e João. Aí Jesus agora começa a chamar os seus discípulos. E antes eu tinha uma pergunta: Senhor, como é isso? O Senhor passou, chamou, e esses homens abriram mão de tudo, da sua vida, do seu trabalho, da sua fonte de renda. Aí eu aprendi aqui na igreja, através de uma aula, viu? Das quartas-feiras, nosso culto de doutrina. É muito bom a gente aprender a palavra de Deus. Que Jesus já tinha uma fama. Jesus começou a caminhada dele sozinho. Ele vem caminhando, ele já vinha sendo conhecido. Então, quando ele chega para esses judeus, os seus primeiros discípulos, eles já sabiam quem era Jesus. A profecia chegou, ele está aí, é verdade. E assim os discípulos fizeram, se aproximaram de Jesus e começaram a caminhar com Jesus. Aí agora chega o versículo que a gente leu logo no início. Esse versículo ele vai dizendo que Jesus percorria, eu vou ler novamente. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Lá em Lucas acrescenta mais uma coisa. Lucas disse que Jesus, a multidão tentava o tempo todo tocar em Jesus, porque quando eles tocavam em Jesus, na sua roupa saía virtude, saía poder. E aquilo era suficiente para curar as pessoas. Aí continua no 25, 4, 25. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, dali do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Aí agora, a gente vai chegar aqui na parte onde eu fiquei assim, impressionada com o amor, a acessibilidade de Jesus. A Bíblia diz que ele, vendo as multidões, tomou o lugar dele como mestre. Já era o costume dos rabinos, né? Eles tinham uma posição, um lugar para se assentar. E aproximaram-se deles os discípulos e depois dos discípulos as multidões. A primeira pergunta, orientação, não é nem pergunta, orientação. Sente-se perto de Jesus. A gente precisa sair do meio da multidão. Lá em Salmos, capítulo 1, bota aí aqui para a gente ler, capítulo 1, 2 e 3. Vamos ler, eu vou ler. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Qual a orientação do Senhor? Lá em Salmos: não dê ouvido ao ensino que não profere da minha boca.
não é sobre o outro, sabe? Não é pra gente sair por aí dizendo, não me diga nada porque você não serve o Senhor. Não é sobre isso. O que Deus está falando é, eu tenho palavra de vida eterna. Ouve o meu conselho, ouça a minha palavra. Não tome lugar na roda dos escarnecedores. O que é não tomar lugar? Não ter um lugar fixo. Mas a gente pode ir lá na multidão? Pode. A gente deve. Mas não se assentar. Não gostar do conforto. Na multidão a gente vai para proclamar, para ensinar. E se você não conseguir fazer isso, saia. Só vá no tempo que você tiver certeza da sua vida no Evangelho, no Deus que você crê. Quando você tiver certeza que Jesus é o Filho de Deus. Quando você tiver certeza de que sem Jesus você está perdido, você está caído. Quando você tiver certeza que Ele veio para te salvar, que Ele veio para te reconciliar com Deus, aí sim, quando você tiver essa certeza, você pode ir lá na multidão para proclamar essa verdade que já é verdade na sua vida. Mas a orientação é, faz igual aos discípulos, senta aos pés de Jesus, senta à mesa de Jesus. A gente tentou cantar uma música, porque eu estava lá na igreja olhando lá no trabalho, né, esse versículo, e tinha um cantor na TV, Eleições, né? E a passagem, a gente não tinha como ensaiar, eu falei assim, a música é um pouco difícil, mas depois, Deus permitindo, a gente vai cantar. Mas esse pedacinho eu vou cantar. É só um pedacinho. Ele diz bem assim, para quem quer, né, se aproximar, sentar pertinho de Jesus. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, tô te esperando, aqui é o seu lugar. Ó, gente, vai uma música tão linda. Essa música fala de um Deus que está te esperando, é de uma pessoa que resolveu andar na multidão. E ele disse, tem lugar na mesa. Na mesa de Jesus tem lugar para todo mundo. Para o gordo, para o magro, para o pobre, para o rico, para o doente, para o são. Tem lugar na mesa para todo mundo. A multidão não é o nosso lugar. Na multidão estão os curiosos. Aquelas pessoas que estão deslumbradas, né? Ali vai o mestre. Você viu o que aquele homem fez? Vamos lá, vai que aconteça alguma coisa de boa com a gente. Né? Aquele homem me curou. Até reconhece, lembra dos leprosos? Um voltou para glorificar a Deus. Mas os outros 9 podem até reconhecer que foi Deus que fez. Mas para na gratidão. A gente não é o povo só da gratidão, não. A gente é o povo da adoração. A gente não entra diante da presença de Deus só para agradecer. A gente entra na presença de Deus reconhecendo que Ele é grande, que Ele é poderoso e que eu preciso dEle. Ai de mim, Senhor. Ai de mim se não fosse o Senhor. Então você que foi alcançado pelo Senhor, aprenda a não entrar na presença do Senhor só para agradecer. A presença do Senhor é um lugar de adoração. Reconheça quem Deus é. Amém? Amém? Então nessa mesa com Jesus tem comunhão, tem intimidade, tem perdão, tem recomeço, tem vida nova, tem vinho, tem pão, tem azeite. A mesa de Jesus é farta. Tudo que a gente precisa a gente encontra no nosso Deus. A gente não precisa andar em outro caminho, porque não existe outro caminho. Tem caminhos que parecem caminhos de paz, mas no final são caminhos de morte. É a palavra quem diz. Jesus não, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Aí agora a gente vai lá para ver, que eu parei lá nos 2 pontos, não foi? Que eu disse que os discípulos estão ali, possam, querendo ouvir, aprender do mestre. E tem uma multidão, e veja bem, Jesus não tirou os discípulos e foi. Ele ensinou só para os discípulos, não. A multidão pode ouvir. Porque a Bíblia diz que Jesus vendo as multidões. Jesus não vê como a gente vê, não, irmãos. É um amor que é inexplicável. Vê no coração daquele povo. Esse povo precisa ter a vida transformada pela minha vida e pelo meu ensino. Quantas pessoas já foram curadas
ressuscitadas. E nem por causa disso foram salvas. Foram alcançadas pela bondade e pelo poder de Deus. Deus é bom. A Bíblia diz que Jesus viu aquelas multidões, observou, sondou o coração do povo. Espera aí, o momento agora é do ensino, eu vou sentar. E eu vou dizer esse povo que esse povo precisa ouvir. Aí eu fui ver, né? Falei, ô Jesus, ele começa bem-aventurados. Aí eu fui pesquisar o que é uma pessoa bem-aventurada. Falando de forma bem simples, o bem-aventurado é o feliz. Só que essa felicidade que Deus está falando, que Jesus está falando através do ensino dele, é uma felicidade dada por Deus. É alguém afortunado. É alguém rico de felicidade. É alguém que ainda que viva momentos de tristezas ou de alegria, existe, é da vida, mas ainda assim existe uma felicidade que vem do céu para a vida daqueles que creem. E Jesus começa a olhar para aquele povo e dizer, no fundo, que todo mundo quer ser feliz. Ninguém acorda, hoje eu quero viver uma tristeza, uma tribulação. Não. As pessoas erram querendo ser felizes, pecam querendo ser felizes, querendo satisfazer o desejo da sua carne, as suas necessidades, sim. E Jesus, vendo tudo isso, tomou o lugar dele como mestre. Nós temos um lugar junto ao nosso Pai. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. A gente precisa tomar esse lugar do ensino. Ah, mas e se eu não fizer? Está fazendo alguma coisa. Não existe não fazer nada. Quem não faz está fazendo nada. E isso é danoso. Eu comecei a dizer, se você não ensinar, você vai apedrejar. E a gente vai chegar na história de uma irmã nossa, né, que quase foi apedrejada. E na verdade eu não vou falar sobre ela, antes da gente falar aqui sobre as bem-aventuranças. A Bíblia conta a história, né, de uma irmã nossa que foi pega em adultério. Para onde essa história, Jesus? Está lá em João, né? João o quê? Senhor João 8, hein? Acho que é João 8. Me ajuda aí, Nick. Eu acho que é João 8. Aceita, vamos lá. Cura paralítico. A mulher adulta, é isso mesmo, João 8. Tá. Depois você pega essa história e vai ler com calma. Aí para você ver onde é que está a história. Quem não ensinar vai apedrejar. A ausência do ensino gera apedrejamento. O que aconteceu aqui com essa nossa irmãzinha? A Bíblia diz que alguns escribas e fariseus, querendo pegar Jesus em uma situação difícil, aproveitaram porque sabiam da história dessa mulher e trouxeram essa mulher até Jesus. Só que Jesus estava no templo. Capítulo 8 lá em João. Jesus, entretanto, porque tem uma história antes, né? Foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Aí começa. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fizeram com que essa mulher ficasse ali diante de Jesus. Aí o que eles fizeram? Senhor, e aí? A lei de Moisés, o Senhor não veio para cumprir a lei? Lembra que a gente falou lá do batismo? Que Jesus não precisava ser batizado? Mas ele disse ao João Batista, eu vou ser batizado porque eu vim para cumprir toda a lei. É para ser batizado, a gente vai ser batizado. E agora o que é que eles fazem? Querem pegar Jesus, olha o levante do inimigo. Quer pegar Jesus, não é problema. E aí ele de Moisés disse que é para apedrejar. E o Senhor, o que é que o Senhor fala? O Senhor é o rei dos judeus? Não está agora querendo trazer até os gentios para se misturar com os judeus? O que é que o Senhor me diz sobre isso aí? Aí a Bíblia diz, depois você lê com calma, né? Que Jesus escrevia no chão, né? A nossa curiosidade, né? Todo mundo quer saber que mistério é esse, né? E Jesus olhou para aqueles homens e disse o seguinte: está autorizado, pode começar. Aí ele disse assim, sabe qual é o problema? A gente lê a Bíblia como se fosse uma história simples. Vamos entender o contexto. Essa mulher estava ali diante de Jesus e Jesus autoriza o apedrejamento. Eu fiquei pensando, meu Deus, se eu estou no lugar dessa mulher, eu disse, Senhor, mas peraí,
O Senhor não é aquele da fama de que é bom, de que cura as pessoas e que está lá no meio dos gentios, amando todo mundo. Por que o Senhor não vai me dar uma segunda chance? Não é assim que a gente fica no meio do problema? Quando a gente se vê em uma situação difícil, onde é que está o Senhor que não está vendo isso? O Senhor é bom, o Senhor é justo, me socorre. Eu fiquei pensando naquela mulher, falei, Senhor, porque o Senhor disse, pode. Só que aí a história continua. Quem não tiver pecado, pode atirar. E o que ela sabe é que a gente consiga imaginar aquele contexto. E aqueles homens começaram a se constranger, um olhando para o outro. Você lembra que a gente já se envolveu com ela? Você lembra daquilo que a gente fez? A gente não tem condição de hoje apedrejar, isso vai ser um problema. E eles começam agora a soltar as pedras. E eu fiquei imaginando aquela mulher ouvindo aquele barulho. Porque, gente, quem vai ser apedrejado? No mínimo fica numa posição de feto, né? A pessoa não vai ser apedrejada minha. Não. Fiquei imaginando essa mulher ali desprotegida, encolhida, dizendo, meu Deus, coisa horrível, morrer apedrejada. E ela agora começa a ouvir as pedras caírem no chão. E as pedras não alcançavam aquela mulher. Jesus, com uma palavra, basta uma palavra, acho que já me arrepio, basta uma palavra. Quando terminou, Jesus senta com essa mulher na mesa. Disse, vem cá, minha filha, cadê o povo que estava te acusando? E ela disse que esse povo não está mais lá, não estão mais aqui. Eu, Jesus, e Jesus falando, né? Tenho autoridade para te apedrejar. É pelo que ele disse, tampouco ele. Eles não fizeram, também não vou fazer, não. Até posso. Agora aqui na minha mesa é lugar de arrependimento, é lugar de transformação de vida, é lugar que tem que mudar a maneira de viver, de andar. Não estou sendo conivente com o seu pecado, não. Eu estou te chamando para o nível mais alto. Seria muito mais fácil acabar com isso aqui. Mas eu sou o Deus que dá chance. Eu sou o Deus que anda a segunda milha. Eu sou o Deus que dá a capa e a túnica. Pode ir. Não pegue mais. Então, meus irmãos, nessa mesa a gente encontra cuidado, amor, conforto, correção. E a gente precisa dizer, Senhor, eu posso me assentar aqui, não posso, porque o Senhor me deu autoridade para isso. Agora eu quero comer de tudo. Eu quero a correção, eu quero ensino, eu quero tratamento. Tudo que vier do Senhor, eu quero. Chega de andar no meio da multidão. Chega de tomar assento no lugar onde não é para a gente se assentar. A promessa lá em Salmos 1 é o quê? No tempo certo vai prosperar. Tudo que você plantar no tempo certo vai prosperar. Agora, se ficar tomando conselho com os ímpios e tomando lugar entre os escarnecedores, aí o Senhor é fiel com a palavra dele. Não comeu nem com o seu pecado. Deus não tem parte com o pecado. Quando Jesus disse para aquela mulher, você não vai ser apedrejada, ele não está concordando. Muito pelo contrário, ele está dizendo àquela mulher, existe vida fora do pecado. Você não é obrigada a viver isso. Ah, mas aquela mulher, lembra o que a gente falou? Não existe desculpa para pecar. Não use a sua circunstância para justificar sua vida de pecado. Eu não posso usar a minha circunstância para justificar diante de Deus a minha vida de pecado. Jesus não pagou preço para isso. Jesus pagou o preço para que a gente andasse em novidade de vida. E assim nós devemos fazer. Amém? Esse relógio está certo, 8 e 10 mesmo, né? Tudo bem, então vamos lá agora voltar para a gente ter esse exemplo aí maravilhoso desse cuidado, desse amor de Deus, né? E a gente pode contemplar, é porque a gente não vê, a gente tem que, né, ficar mais sensível para as coisas. Tem uma mesa aí, Senhor, que eu posso me assentar? Tem. Uma mulher adulta, ela se assentou, ele deu a segunda chance. E comigo não é diferente, não. Ele também vai me dar a segunda chance. E eu vou querer viver de acordo com aquilo que o Senhor quer. Lembra que ele pergunta, cadê seus acusadores? O nosso Deus não é acusador. A gente tem que ter muito cuidado para não estar acusando os irmãos, viu? A gente tem que apresentar as pessoas ao Senhor para que o Senhor salve, tenha misericórdia, sabe? Tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida, a gente tem que ver para a vida do nosso irmão, né? Que a gente quer paz para a gente e derrota para o outro, né? Então, muito cuidado com a forma como a gente apresenta as pessoas diante de Jesus, né? É hoje, Senhor. Faz a sua justiça. O Senhor não está vendo isso, não.
temos muito cuidado, que é para a gente não fazer igual esses homens, que pegou a mulher, quis colocar diante de Jesus, para que há um problema com a autoridade de Jesus, e ainda acabar com a vida daquela mulher, que certamente foi muito abusada e reabusada por eles mesmos. Então a gente tem que ter muito cuidado, viu? Como a gente pensar sobre isso, como é que eu tenho apresentado o meu irmão diante do Senhor. A justiça que eu quero para a minha vida, eu preciso querer para a vida do outro. Aí Jesus continua, aí ele começa em si. Ele diz assim: você quer ser feliz, né? Não é o desejo de vocês? Eu peguei a bem-aventurança e tem uma explicação, eu fiz uma explicação, tá? Então se você ler, você vai ver que não está fiel ao que está escrito. Porque eu peguei o início da bem-aventurança e coloquei uma explicação, mas que é bíblico, ok? Ele começa assim: bem-aventurado, seja feliz, aquele que recebe a felicidade vinda direto do coração de Deus, é quem é humilde de espírito. Cuidado com a soberba. A gente também aprendeu aqui que ao soberbo Deus resiste. Eu disse: Senhor, a última pessoa que eu quero que me resista é o Senhor. Então cuidado, nós precisamos ser humildes de espírito, cuidado com a altivez. O próprio Deus disse que iria nos resistir se fôssemos soberbos. Aí ele continua o ensino: chore, lamente pelos seus pecados, reconheça que você precisa de Jesus, chore pelos pecados do seu, para com essa alegria de mentira. Está tudo mal, o mundo está se acabando, você está fazendo conta que não está acontecendo. É tempo da gente clamar e chorar pela vida dos nossos. Bem? Aí ele disse: seja manso, seja dominado pelo meu espírito, viva sendo controlado pelo Espírito de Deus. O manso para a gente é uma palavra pejorativa, não é uma palavra boa, né? Quando a gente vê uma pessoa sem atitude, a gente fala: fulano é manso, como se manso fosse algo ruim. Esse manso aqui da palavra de Deus, não. Esse manso é alguém dominado pela ação do Espírito de Deus. Isso Jesus está vendo a necessidade do povo, está ensinando aquele povo: vocês precisam ser dominados pelo meu Espírito. Aí ele continua: tenha fome e sede de justiça. Que justiça é essa? Não é uma justiça humana, é a justiça de Deus. O que é que tem afligido o seu coração? Às vezes você está tão indignado com o quê? É porque a justiça de Deus não está sendo feita? Ou é por causa da sua vontade que não está sendo feita? É por causa dos nossos achismos? A gente tem que ter muita necessidade. A Bíblia está dizendo aqui, ó: eu quero muita justiça da parte de Deus. Jesus sempre fala, né? Deus é minha justiça. Então a gente tem que ter muita fome e sede da justiça do Senhor. Porque se a gente não vigiar, nós somos muito cheios da nossa própria justiça. Tem algum valor a justiça humana? Não, a justiça precisa vir de Deus. Aí ele continua: seja misericordioso, faça com o outro o que Deus faz com você. A misericórdia, o amor de Deus que é sobre a sua vida, derrame sobre a vida do outro. Quem é constrangido pela misericórdia, pelo amor de Deus, não fica com isso só para si. Precisa jorrar na vida do outro. Então aquilo que o Senhor faz sobre a minha vida, eu preciso fazer sobre a vida do outro. Porque o ditado é como? Faça com o outro que você gostaria. Eu não gostaria de nada, Jesus já faz. Eu não gostaria que Jesus fosse bom. Eu não gostaria que Jesus me amasse. Não, Ele já me ama, Ele já faz, Ele já pagou o preço. E Ele disse que por causa da misericórdia dEle eu não sou fulminada todos os dias. Então que Cordeiro somos nós? Que irmãos são esses que não se parecem com o Filho de Deus? Aí ele continua: limpe o seu coração. Ou seja, digam não aos prazeres desse mundo. Encha o seu coração com o Espírito de Deus, que não tem contenda. Chega de estar experimentando do vinho que esse mundo tem para oferecer. Mas a gente vê o vinho, pensa só em bebida, né? Não, a Bíblia diz que sim, não se embriague realmente do vinho, ninguém vai andar alcoolizado. Mas, Senhor, o que é isso que o Senhor está falando? O que é que tem nesse mundo que me deixa embriagado, que me deixa com a vista turva? A orientação do Senhor: limpa o teu coração. É para ficar vazio esse coração limpo? Você precisa limpar para que o Espírito de Deus, com a ajuda dele, que sozinho a gente não pode nada, né?
Senhor, eu quero ter um coração limpo. A gente cantou tanto hoje aqui. Muda meu coração, muda o meu jeito de falar, de andar. E o Espírito de Deus precisa agora fazer o quê? Habitar nesse coração que está limpo pela palavra. Amém. Aí ele continua dizendo: sejam pacificadores, ou seja, promova a paz entre Deus e os homens. Glória a Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio para promover a paz entre Deus e os homens. Por conta do nosso pecado, a gente andava em guerra com Deus. E Jesus disse: eu vou pagar o preço e eu vou reconciliar esse povo com o meu Pai. Eu vou promover a paz. Então nós somos o povo que é chamado para promover a paz. Aí ele continua dizendo, né? Fique feliz. Quando você for perseguido, quando te injuriarem, quando mentirem, por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Não é por causa de você. Se o que você está fazendo está trazendo algum problema para a sua vida, se é para a glória de Deus, fique em paz, fique feliz. Faz parte da história. Né? A gente pode ver os nossos irmãos durante toda a história. Quanto sofrimento, perdendo seus filhos, sua casa. Ó, nosso irmão Jó, homem íntegro, homem amado. E aí, perdeu todos os bens, todos os seus filhos. Que dor, Jesus. E é um homem íntegro e honrado. Homem que Deus disse, não ouvi igual. Na terra ali, ó, é Jó. Mas Deus é tão poderoso que até o inimigo ele usa para poder fazer a vontade dele. Então o inimigo entra na história, não é porque Deus está, né? Eu gosto do pregador que diz, Deus não está guerreando com o inimigo. O inimigo não sabe de nada. O objetivo do inimigo é frustrar os planos do Senhor. A gente viu aqui no início da história, o objetivo do inimigo é frustrar os planos do Senhor. Mas ele não consegue, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. E ele não pode nos usar para que os planos do Senhor não sejam feitos na nossa vida. Se o inimigo teve coragem de tentar a Jesus, sabendo que Jesus é o Filho de Deus, e comigo você vai fazer o quê? Porque às vezes a gente acha, né? Eu sou crente, onde eu chego, porque eu faço acontecer. Anda vigilante, com os olhos bem abertos. Se você estiver de pé, tome muito cuidado para você não cair. O inimigo está como um leão ao nosso derredor, né? Querendo nos tragar. Mas o leão da tribo de Judá é com a gente. Mas a gente precisa fazer o quê? Sentar na mesa com o leão da tribo de Judá. Multidão não é lugar de se assentar. O lugar de se assentar é os pés de Jesus. Né? Que a gente saia daqui hoje entendendo, Senhor, se eu não ensinar, eu vou acabar apedrejando. Se eu não me posicionar, o final vai ser acusação. Então nós somos chamados enquanto servos de Deus para ensinar e proclamar a verdade do Senhor. Que a gente faça igual a Jesus, quando perceber a multidão, no momento oportuno para a pregação da palavra. Então a gente não pode perder tempo. Viu a possibilidade da pregação da palavra? Jesus fez o quê? Se assentou em um lugar que já era comum dos rabinos sentarem, que eram os mestres. Assim a gente tem que fazer. Senhor, eu tenho que me assentar nesse lugar de ensino da palavra. A minha vida precisa transformar a vida das pessoas. Por quê? Porque o Senhor está em mim. O Espírito de Deus habita em mim. Então, por causa da vida do Senhor em mim, a minha vida e o meu ensino precisa transformar a vida do outro. E se você tiver, meus irmãos, que se afastar de um lugar, se afasta. Da amizade, se afasta. De um relacionamento, de algo que eu está vendo, assistindo, porque essas coisas nos atrapalham de ver os propósitos de Deus para as nossas vidas. Né? E que a gente queria essa noite que Deus, a gente leu o versículo, não foi? Deus é leal, Deus promete e faz. Né? Que a nossa vida continue em tudo, glorificando ao nosso Pai. Vamos orar, agradecendo ao Senhor pela bondade dele. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus que dá oportunidade. Obrigado porque o Senhor perdoa, o Senhor salva, o Senhor liberta. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a nos assentarmos no lugar que glorifica o teu nome, Senhor.
Que a gente possa ser, Pai, esse povo feliz que recebe uma alegria vinda do céu e que se comporta, Senhor, de uma forma diferente, Pai, desse mundo caído, desse mundo corrompido pelo pecado, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, é nosso pedido a adorar o Senhor pelo que o Senhor é. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. E a gente precisa se colocar nessa posição de que o Senhor é o grande, é o poderoso, é o santo, é o perfeito. Ai de nós, Senhor, se não fosse o Senhor. Ai de seu povo, meu Pai. Obrigado porque o Senhor, Deus fiel, é leal. Obrigada pela riqueza de Jesus derramada sobre as nossas vidas. Fica conosco, nos dá, Senhor, uma semana abençoada diante da Tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Após a oração silenciosa, nosso culto está encerrado.